Olá, crianças! Graça e paz, tudo bem com vocês? Aqui é tia Samanta para mais uma aula em vídeo. Então, gente, como vocês podem ter visto já na última aula, nosso tema desse mês são as parábolas de Jesus. Vocês sabem o que são parábolas? Parábolas são histórias, as parábolas bíblicas são histórias contadas por Jesus Cristo. São aquelas histórias que Jesus contava que nos trazem muitos ensinamentos sobre a palavra. Jesus usava das parábolas para responder a muitas perguntas e dúvidas dos seus fiéis, dos seus seguidores. Então, e hoje a nossa parábola é sobre a história do filho pródigo. Você sabe o que é pródigo? Pródigo quer dizer perdido, então é a parábola, ou seja, a história do filho perdido que Jesus contou. E essa história, essa parábola, está em Lucas, capítulo 15, dos versículos 11 até o 32. Se vocês quiserem pegar a Bíblia e acompanhar, mas eu vou contar para vocês essa história de hoje, porque Jesus nos mostra o quão é importante nós termos o arrependimento. Então, essa história começa assim. Um homem tinha dois filhos, e um deles, o mais novo, decidiu ir embora da casa do seu pai. Seu pai era um homem de posses e esses dois filhos trabalhavam para ele, sendo que o mais novo resolveu ir embora de casa e pediu que o seu pai lhe desse a sua parte da herança que ele tinha direito, porque ele queria ir embora. Ele não queria mais trabalhar para o pai, ele queria viver sozinho e independente, né? Então, o pai acabou dando essa parte da herança para o filho mais novo e ele reuniu tudo o que ele tinha e foi para uma região bem distante. Lá ele desperdiçou tudo que ele tinha recebido do pai como herança, gastou tudo, usou da pior forma, gastou tudo, esbanjou o dinheiro, esbanjou tudo que ele tinha e ficou sem nada. Depois de ele ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda a região que ele estava vivendo e começou a passar necessidades. Por isso, ele foi trabalhar com uma pessoa daquela região, com um cidadão daquela região, que o mandou para o campo, a fim dele trabalhar para cuidar dos porcos desse lugar, né, desse local. Ele desejava comer, ele tinha muita fome, ele trabalhava cuidando dos porcos e ele via os porcos comerem aquela lavagem, aquela comida de porco, e ele teve, por conta da fome, ele teve vontade de comer a mesma comida que os porcos comiam. Gente, ele chegou a passar muita fome e ninguém naquele local onde ele estava trabalhando lhe dava nada para comer. Aí ele parou para pensar, ele caiu em si e pensou: nossa, meu pai, onde eu estava morando, tinha muitos empregados, e todos os empregados do meu pai tinham muita comida para comer. Os empregados do meu pai não passam fome, não passavam fome. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para minha casa, né? Eu vou me colocar no caminho de volta para a casa do meu pai, e vou dizer assim para o meu pai: Pai, eu pequei contra o Senhor, né? Eu pequei contra ti e contra o céu. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Então, eu gostaria que o Senhor me tratasse como se fosse um dos seus empregados. Olha isso, gente. Porque os empregados do pai dele também eram tratados muito bem. Então, aí ele se levantou e foi voltar para a casa do seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o encontro do filho e o abraçou e o beijou, muito feliz por ter seu filho de volta ao lar. O filho lhe disse: Pai, me perdoe porque eu pequei contra ti, contra o céu. Não sou mais digno de ser chamado seu filho.
Mas o pai disse para ele, e disse assim, e para os seus servos também: depressa, tragam a melhor roupa para o meu filho, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo, calçados em seus pés, tragam um novilho gordo para que possamos festejar o seu retorno. E o pai fez uma grande festa para o retorno do seu filho, o filho que estava perdido. Enquanto isso, o filho mais velho, o irmão dele, né, que estava no campo, se aproximou da casa e ouviu muita música, dança, festa e não entendeu o que estava acontecendo. E aí ele descobriu que o seu irmão perdido, havia voltado para casa. O filho mais velho se encheu de ira e não quis participar dessa festa, pois não achava certo comemorar a volta daquele que abandonou seu pai, que abandonou sua casa e ainda levou toda a parte da sua herança e gastou, né? Mas o pai falou com o filho mais velho e falou: venha participar. Insistiu que ele participasse. Mas ele respondeu: olha, todos esses anos eu estou trabalhando como um escravo para o Senhor e o Senhor nunca fez uma festa para mim como o Senhor está fazendo para o meu irmão, né? Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar o retorno do seu irmão. Temos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar. Nós temos que nos alegrar porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, foi encontrado. É uma bênção, né? Então Jesus contou essa parábola para que a gente aprenda a perdoar. Nós devemos perdoar. Jesus ensina nessa parábola como Deus reage quando nós voltamos para Ele. Porque o nosso Pai, o nosso Deus é bondoso, é fiel, é paciente. E o filho, no caso, esse filho pródigo, ele pediu perdão para o pai e o pai o perdoou e se alegrou e fez uma festa, fez um grande banquete em comemoração à sua volta. Então nós precisamos ser como esse pai, nós devemos perdoar, amém? Que Deus abençoe vocês e que possamos com essa lição aprender que a gente precisa perdoar, a gente precisa se arrepender e perdoar. Amém? Deus abençoe. Um beijo.